Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, curso de Conhecimentos Gerais para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Curso realizado em parceria com o Estudo Tático Cursos Preparatórios, dando sequência às nossas aulas de História do Brasil. Nesse nosso vídeo, nós iremos abordar a Era Vargas de maneira simples, objetiva e eficaz. Boa sorte e bons estudos! Nessa nossa primeira aula, nós falaremos sobre Era Vargas. O nosso principal destaque será para o governo provisório. Então, nesse nosso primeiro vídeo, nós iremos abordar o governo provisório. Por quê? Quando nós falamos na Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas ele governou o Brasil em 3 momentos. Governo provisório, de 1930 a 1934, governo constitucional, de 1934 a 1937, e Estado Novo, 1937 a 1945. Nesse primeiro vídeo, nós iremos abordar o governo provisório. Ok? Então, vamos compreender um pouquinho sobre o que foi o governo provisório, tal como suas causas. Primeiro ponto que nós temos que entender, Getúlio Vargas, ele assume a presidência em decorrência da Revolução de 1930. Como causas do governo provisório de Vargas, nós podemos colocar a política do café com leite, que era nada mais nada menos que a alternância dos estados de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República, o tenentismo, as eleições de 1930, onde nós temos Getúlio Vargas concorrendo pela Aliança Liberal versus o governador de São Paulo, Júlio Prestes. Nós temos a vitória de Júlio Prestes nas urnas, fato que foi contestado por Vargas e seus apoiadores, e em decorrência do risco de guerra civil, nós temos a intervenção militar do Exército, e essa intervenção vai acabar culminando com a Revolução de 1930, que foi responsável pela deposição do presidente Washington Luiz e pela ascensão de Getúlio Vargas na presidência da República, iniciando a primeira fase do governo, conhecida como governo provisório. Ok? Então vamos seguindo aqui adiante. Dentre os desdobramentos, nós podemos colocar aqui, durante o governo provisório, nós vamos ter o intervencionismo do poder público, ou seja, aquela ideia de república federativa descentralizada vai ser substituída por uma ideia de uma república federativa com o poder executivo forte e com o governo central forte, em decorrência do que seria a república federativa em sua essência. O Vargas, logo depois que ele assumiu a presidência da República em caráter provisório, ele substituiu os governadores pelos interventores, que em grande parte eram militares ligados ao tenentismo. Nós vamos ter a criação dos ministérios do Trabalho, da Indústria e do Comércio, da Educação e da Saúde. Isso vai acabar gerando um certo descontentamento com o governo provisório, porque o governo era provisório, só que, porém, acabou se tornando permanente. Só que um dos motivos que fez com que São Paulo ficasse, de certa maneira, descontente com o governo provisório foi que o Vargas ele nomeou o tenente pernambucano João Alberto para governar o estado de São Paulo, sendo que João Alberto não tinha uma experiência para administrar um estado da magnitude do estado de São Paulo. Outro ponto importante para nós ressaltarmos, os paulistas eles criticavam a forma autoritária com que Vargas estava conduzindo a política do país, porque a Revolução foi em 1930, mas já havia passado 2 anos,
e Vargas ainda continuava a governar por decretos, porque a Constituição de 1891 ela havia sido revogada. Esses fatos foram responsáveis pela eclosão da Revolução Constitucionalista de 1982, quando São Paulo pegou em armas contra o governo federal. Falando sobre a Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 32 ou Guerra Paulista, foi o primeiro levante contra o governo Vargas. O movimento foi uma resposta paulista à Revolução de 30, que acabou com a autonomia dos estados, garantida pela Constituição de 1891, e principalmente pelo protagonismo de São Paulo, porque a partir do momento em que Vargas ele assume a presidência da República, São Paulo perde o seu protagonismo político que tinha na época do café com leite. Outro ponto importante para nós ressaltarmos aqui era que os insurgentes, eles exigiam do governo provisório a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições para a presidência da República. Essa revolução, ela durou cerca de 3 meses. Logo depois, as tropas paulistas elas foram obrigadas a assinar a rendição. Só que, porém, no ano seguinte, 1933, o Getúlio Vargas ele convocou eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. E no dia 15 de novembro de 1933, a Assembleia Nacional Constituinte, que era presidida por Antônio Carlos de Andrada, promulgou uma nova Constituição. Essa Constituição ficou conhecida como a Constituição de 1934. Tanto que nós vamos ter aqui também, dentre as consequências, a eleição indireta de Getúlio Vargas, no dia 17 de julho de 1934, por conta justamente dos benefícios que o país havia adquirido durante o início de sua administração. Nós teremos aqui como consequência a economia voltada para o mercado interno, tal como a intervenção do Estado na economia, e também nós teremos aqui o declínio do poder das oligarquias estaduais em detrimento do governo federal. Essas são as principais consequências do governo provisório. Ok? Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom e que a força esteja com você.